Talvez você sinta que decepcionou a Deus de novo. Talvez você seja apenas uma mãe exausta, se sentindo fracassada, ou um pai que luta contra vícios antigos, ou então alguém que está olhando para o passado e vê apenas mais erros do que acertos. Hoje eu quero te trazer uma boa notícia. Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse não é só um versículo bonito, ele é uma declaração de liberdade de Deus para os que estão em seu Filho Jesus Cristo. Deus tem um presente para aqueles que estão em Jesus. Deus quer presentear aqueles que vieram a Cristo Jesus, o Filho de Deus. E o que Deus nos dará é liberdade no que se refere às condenações do passado. Quero que você imagine comigo essa seguinte cena. Imagine um tribunal. O réu está ali tremendo, sabendo que é culpado. As evidências são claras, as testemunhas falaram e o veredito parece óbvio. Mas então acontece algo interessante. Alguém se levanta e diz: eu pago a pena desse rapaz. Ele está livre. O juiz bate um martelo e declara: caso arquivado. Não há nenhuma condenação. Esse tribunal é a sua vida. É a minha vida. Esse réu é você. Você é o réu que reconhece suas falhas. Você está num tribunal e Satanás é o acusador dos homens. É o acusador das nossas almas. E ele grita a plenos pulmões as nossas falhas, os nossos erros, as nossas frustrações. Mas nesse tribunal espiritual, nesse tribunal eterno, Jesus se levantou e pagou tudo. O martelo foi batido. O veredito foi declarado. E o veredito é esse: livre de toda condenação. A pergunta é: você vai continuar se comportando como um condenado ou como alguém que foi declarado livre pelo sangue de Jesus? Aqui é onde entra a diferença se alguém está em Cristo ou se alguém está sem Cristo. O que a declaração de Romanos 8:1 diz: não há nenhuma condenação se alguém está em Cristo. A promessa é para quem está em Cristo. Essa palavra condenação que aparece aqui em Romanos 1, ela significa uma sentença final, é uma declaração de culpa. E essa declaração de culpa, ela determina a punição. O que Paulo está dizendo é: você que pecou, você que tem coisas para serem resolvidas, ele está dizendo que a sua nova identidade, ela não será mais definida pelo pecado, mas ela será definida por uma nova realidade que você recebeu de presente, porque entregou a sua vida a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para que no seu Filho ele condenasse o nosso pecado. Então eu quero falar para você aqui, nesse texto de Romanos capítulo 8, sobre 3 verdades transformadoras. A primeira verdade é essa: a condenação, ela foi transferida pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Ele enviou o seu Filho em carne e condenou na carne do seu Filho o meu pecado. Jesus levou a condenação, e essa condenação que Jesus levou, não sobrou mais nada para ser carregado. O problema foi resolvido de uma vez por toda. A segunda verdade transformadora é que há uma nova lei operando dentro de nós. Essa lei é chamada de a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Há uma lei espiritual que opera nos homens, seja para o pecado ou seja para a vida em Deus. Então, o que esse texto está dizendo é que a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado que operava. Então, são 2 leis. A lei do pecado, ela me faz viver escravizado pelo pecado, e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me faz viver uma vida para Deus. Então, sob qual Espírito nós estamos vivendo? Se nós estamos em Cristo, se nós recebemos liberdade da nossa condenação, a nossa sentença foi mudada, agora começa a operar a lei do Espírito da vida, de modo que eu vou viver agora uma vida que agrada a Deus. Então, há um poder maior operando em você do que aquela força que te puxa para baixo. O Espírito da vida em Cristo Jesus é uma verdade transformadora.
A terceira verdade transformadora é que você não anda mais segundo a carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz Romanos capítulo 8. A sua nova natureza, ela quer agradar a Deus. Essa agora é a sua verdadeira identidade. Você não é mais o pecador condenado. Agora a sua identidade foi transformada. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Houve mudanças no mundo espiritual, na geografia espiritual, que nós não temos dimensão do poder e do alcance dessas transformações. Então, acredite no que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito. Então, por que que isso importa, né? Por que que importa o fato de nós sabermos que nós somos declarados livres de toda condenação? Porque muitos cristãos, eles vivem funcionalmente condenados. Estão salvos, estão indo para o céu, mas eles estão vivendo no inferno da culpa aqui na terra. Olha que coisa terrível. Foram salvos, mas funcionalmente eles vivem como condenados. Salvos indo para o céu, mas vivendo condenado de culpa aqui na terra. Deus não quer isso para você, Ele quer que você viva na liberdade da sua graça. Então quero te sugerir aqui algumas aplicações para o nosso dia de hoje. Então redefina o seu valor. Eu quero que você pense agora como que uma pessoa livre da condenação, ela agiria nessa situação. Imagine que você está numa situação do seu dia a dia. Como é a sua identidade antiga? Sua identidade antiga poderia ser, eu sou um mentiroso, eu sou um cachaceiro, eu sou um ladrão, eu sou uma prostituta, eu sou um prostituto, eu sou um adúltero. Qual era a sua identidade antes? Em Cristo Jesus, essa identidade, ela foi alterada. Então agora você está diante de uma situação da vida, e qual é a pergunta que você faz? Como que uma pessoa livre da condenação agiria nessa situação? E aí você vai agir de acordo agora com a sua nova identidade em Cristo Jesus. Liste 3 áreas onde você se condena e declare sobre cada uma delas. Aqui também não há mais condenação, porque Cristo Jesus me resgatou da maldição da lei. Você não precisa andar carregando a culpa. Jesus te chamou para a liberdade. A condenação, ela já foi removida. Então eu quero sugerir também uma outra prática, uma segunda prática aqui. Eu quero sugerir que você faça as pazes com a sua história. De repente você vive na sua mente com arrependimentos do passado, relacionamentos que não foram restaurados, divórcios que aconteceram, traições que aconteceram, ou talvez você esteja carregando culpa por causa de tanto tempo que você perdeu, porque nesse tempo você estava metido em vícios, em drogas e etc. E você diz, meu Deus, eu perdi minha vida. E eu quero que você faça as pazes com a sua história. Eu quero que você entenda nesse momento aqui, nesse vídeo que nós estamos conversando, quero que você entenda que Deus não está somando os seus erros. Ao contrário, Ele os cancelou. Eita, essa palavra é tremenda. 2 Coríntios capítulo 5, o Senhor fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e a Bíblia diz, e Deus não imputou aos homens os seus pecados. Deus não creditou na conta deles os seus pecados. Então entenda uma coisa, Deus não está somando os seus erros, mas Deus os cancelou. A pergunta que nós precisamos fazer é se eu estou em Cristo ou se eu não estou em Cristo. Se eu não estou em Cristo, eu estou por conta própria. Se eu estou em Cristo, eu dependo dele, eu creio nele, eu recebo dele o que gratuitamente ele me ofereceu. Então pergunte, como que eu posso usar a minha história, a minha experiência para abençoar outras pessoas? Então, a partir de agora, construindo uma nova história, o que passou vira experiência e agora vira um canal de bênção para ajudar outras tantas pessoas que estão vivendo a mesma experiência que você passou. Elas vão olhar para você e dizer, vai dar certo. Eu estou olhando para a minha vida e não vejo luz no fim do túnel, mas se deu certo para ele, se o poder do evangelho operou na vida dele, se a justiça que Deus lhe deu operou na vida dele, se não há mais condenação na vida dele e o extraordinário aconteceu na vida dele, na minha também, não vai ser diferente. Então a sua vida vai ser uma vida de inspiração para que outras pessoas também sejam alcançados. Então eu quero que você faça uma declaração comigo. Meu passado não vai definir o meu futuro. Faça essa declaração comigo. O meu passado não vai definir o meu futuro. Eu sou livre para viver plenamente os melhores anos que Deus preparou para mim. Você pode olhar para o seu futuro e acreditar, Deus tem melhores anos para mim.
O meu passado não vai definir o meu futuro. Então eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você, se quiser fechar os olhos, feche. Se não quiser, não precisa. Mas eu quero orar contigo. Pai querido, obrigado porque o teu filho e a tua filha estão aqui assistindo esse vídeo, e eu quero declarar, Senhor, que não haja mais condenação na vida dele, que eles não vivem mais debaixo de condenação, que esta verdade saia do intelecto dele, desça do intelecto e vá para o coração, e que ela rompa as correntes da culpa que ele tem mantido durante todos esses anos, para que quem carrega arrependimento do passado, eles recebam alívio, eles recebam liberdade. Mostra-lhe, Senhor, que ainda há tempo de viver uma vida extraordinária. Que eles não apenas entendam essa palavra de hoje, mas que eles vivam como pessoas livres da condenação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas pessoas. Então, você ouviu hoje essa palavra dizendo que você é livre da condenação. Eu quero te dizer que isso não é uma teoria, é a sua nova realidade. Eu quero te dizer que você deve parar de viver como se ainda estivesse preso e comece a viver como alguém que foi declarado justo, que foi declarado livre. Se essa palavra tocou o seu coração, eu quero pedir que você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e que você me conte. Se esta palavra tocou o seu coração, e compartilhe com alguém que precisa ouvir e me conte nos comentários qual área da sua vida você vai começar a viver livre de condenação. E que a paz do Senhor seja com a tua vida, com a tua família, e que você prospere muitíssimo. Deus abençoe tua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você.